Continuando então a nossa leitura, eu vou reler o parágrafo 17 para a gente pegar embalo, mas antes eu queria fazer um comentário sobre um trecho que eu acabei ouvindo. Eu vou tentar não ouvir meus áudios, mas que eu acabei ouvindo de um dos áudios que eu gravei, porque cada vez que tu ouve, tu fica criticando, né? Eu não tô. Não tem nenhuma auréola nascendo aqui na minha cabeça, né? Eu também sou humana, também tenho essas questões. Eu me propus a não editar o vídeo, ou não editar o áudio, então eu fico corrigindo palavras e coisa e tal. E eu não quero isso, eu quero realmente que seja uma coisa livre, né? Uma experiência livre, sem julgamento, né? Só que a gente não consegue, essa que é a questão, né? E tá tudo bem também. Mas eu acabei escutando um pedaço de um trecho e eu vi que eu falei sobre tradução, né? Mas essa eu não quero deixar passar. Porque eu não falei da tradução do livro. A tradução do livro foi feita de uma forma linda. Por três pessoas eu acompanhei um pouquinho o processo, porque a gente estava ansioso esperando a tradução dele para o português. E ela foi feita de uma forma tão amorosa que vocês vão descobrir, quem estiver interessado pelo livro, né? Ela foi feita de uma forma tão amorosa, tão gentil, é realmente um ato de amor. Então não é dessa tradução que eu tô falando, né? Eu tava falando da forma. Eu tava brigando com o autor mesmo, olha que pretensiosa, né? Que às vezes ele coloca os parágrafos de uma forma tão poética que é difícil, às vezes, até tu entender, né? Eu já falei várias vezes, dependendo da entonação que eu leio, dependendo da pausa que eu coloco, parece que muda totalmente o sentido. Mas eu sei que isso é assim mesmo e é para ser assim mesmo, né? Porque esse não é um livro para ler uma vez só, né? Não é um livro de uma história que ele está contando e é para ler uma vez só. Então, a cada camada, cada pausa diferente que você coloca, cada olhar que você coloca, ele vai revelando outras informações. Então, não tem nada de errado com isso, né? O que tem de errado né? É a pressa que a gente tem para aquela resposta que vai clarear aquela coisa que vai revelar de uma vez e que seja para nós e que seja para todos, né? Isso não existe. Porque a gente é composto de muitas camadas, né? Só que a gente tem pressa no processo de autoconhecimento, a gente tem pressa de tirar as nossas dores, a gente tem pressa de resolver as coisas, né? Só que não é assim que acontece. Eu sei porque nos atendimentos também, às vezes tu enxerga uma coisa e aí tu vai conversando, a pessoa fala sobre aquilo, a pessoa entende sobre aquilo, entende dentro, entende na mente, entende, mas aí às vezes passam um mês, dois, ela vem como se tivesse descoberto o tesouro. É a mesma coisa, só que ela entendeu dentro, ela entendeu de dentro, por dentro, ela entendeu com todas as células. É muito diferente esse processo de entendimento, né? E eu acabei começando essa leitura pelo prelúdio, mas eu vou voltar uma hora dessas para a introdução. A introdução desse livro, ele diz que esse livro não é direcionado para a mente, ele é direcionado para o coração. Se eu usar a forma da mente de aprender, eu não vou conseguir. Eu vou precisar usar a forma do coração para entender. Só que a gente nem sabe ainda o que é o coração, né? Então eu acabei vindo direto pro prelúdio, depois eu vou voltar. Porque eu quis fazer assim para mim. Porque faz sentido para mim, não é nem que faz sentido. Eu tive vontade de fazer isso. E eu me permiti ter essa vontade, porque acabei de falar, né? São camadas, então não é é um sentimento que a gente vai buscando nele, né? Não é uma lógica linear e mental, né? Discursei já, vamos para a leitura então. Enquanto Deus permanece desconhecido para ti e tu permaneces desconhecido para o teu ser, assim também o céu permanece oculto. Assim, ao virares tuas costas para o céu, vira tuas costas para o teu ser e para Deus também.
As tuas boas intenções não vencerão o mundo e não colocarão um fim ao inferno. Em toda a história do mundo, muitos fizeram boas obras, heróicas e às vezes milagrosas, sem que o mundo deixasse de ser um lugar de miséria e desespero. O que é mais arrogante? Acreditar que tu, sozinho, podes fazer o que milhões de outros não conseguiram? Ou acreditar que tu, em união com Deus, pode fazê-lo? O que faz mais sentido? Escolher tentar novamente o que outros tentaram e não conseguiram? Ou escolher deixar o velho para trás e escolher um novo caminho? Um caminho em que te tornas o realizado e, ao realizar-te, traz o novo à existência. É uma abordagem completamente diferente, né? Não é eu sozinho que vou salvar o mundo, não é eu com Deus que vou salvar o mundo. Eu simplesmente vou olhar para mim primeiro. Eu vou curar a mim primeiro, amar a mim primeiro. Aí depois, a partir disso completo, aí sim eu vou entrar num processo de transbordo ou alguma outra coisa. Mas primeiro o trabalho tem que ser feito dentro. Muito diferente, né? Aí sim eu estou fazendo uma ação nova, né? Qual é a diferença entre tuas boas intenções e a união da tua vontade com a vontade de Deus? A diferença está em acreditar. A diferença está em quem acreditas que és e quem Deus sabe que és. Enquanto essa diferença permanece, não podes compartilhar a tua vontade com Deus, nem fazer o que Deus te designou a fazer. Quem acredita que és, revela a escolha que fizeste. É uma escolha de estar separado de Deus ou uma escolha de ser um com Deus. É uma escolha de conhecer a ti mesmo como tu sempre fizeste ou uma escolha de conhecer o teu ser como Deus te criou. Isso é aquilo que a gente falou sobre a obra ontem, né? Ontem, sei lá, antes. Nós somos uma obra, nós não somos um quadro, né? Que fica ali parado que o criador pode... O criador da obra pode achar maravilhoso e o quadro vai aceitar ser maravilhoso. Não. Nós somos uma obra com livre-arbítrio. Então o criador pode entender que a gente é perfeito, que a gente tem todas as características, mas nesse playground aqui que a gente veio brincar, né? A gente tem livre-arbítrio e a gente pensa que a gente não é. A gente bota todos os rótulos, a gente acredita no que os outros estão dizendo e a gente não busca essa essência válida dentro da gente, né? Então, qual que é, o que eu vou escolher, né? Como é que eu vou resolver o mundo se eu continuo vendo tudo errado, né? Então, essa é a diferença, né? Aqui ele volta. Essa é a diferença entre querer conhecer Deus agora, eu quero conhecer Deus agora, em mim, comigo, aqui dentro, nessa vida, eu quero trazer o paraíso para cá. E querer esperar para conhecer Deus até que eu tenha decidido. Eu tô lendo do meu jeito, mas é isso mesmo. Tá escrito assim, ó. É a diferença entre querer conhecer Deus agora e querer esperar para conhecer Deus até que tenhas decidido que tu és digno, ou então em algum outro momento designado, tal como a morte. Essa é a diferença. Eu vou me conhecer como eu vou continuar fazendo o que sempre foi feito até hoje, né? Ou esse está apresentando um caminho diferente. Eu vou aprender a conhecer a mim como o meu Criador me criou, vou encontrar essa versão, né? Eu vou encontrar plenamente essa versão, vou me conhecer como a obra original, né? Quais são as características dela. E quando eu conheço a obra, eu também conheço o Criador, né? Porque é muito lógico isso. Porque, por exemplo, se tu pegar uma pintura de Van Gogh, você consegue identificar
o autor pela obra, né? Tu começa a olhar várias pinturas, essa aqui é Van Gogh, essa aqui é Van Gogh, porque a gente conhece o criador pela obra também, né? Então, quando eu conheço a mim, inevitavelmente eu vou conhecer o criador. Né? Então, essa é a diferença. O que eu estou fazendo? Hoje eu não consigo conhecer o criador. Eu tenho a descrição que alguns fazem, cheios de regras e coisa e tal, mas eu, no fundo, não conheço. Eu obedeço a ele, eu me submeto a ele, qualquer coisa, mas conhecer, saber, contar, ir para o colo de, eu não consigo, porque eu não conheço. Eu não sei quem ele é, porque eu não conheço a obra dele, né? Da forma como ele criou, na versão original. Então é isso que de muitas maneiras esse livro propõe. Né? Continuando. O que são boas intenções, senão uma escolha de fazer o que podes fazer sozinho, por ti mesmo, contra grandes desafios? É por isso que tão frequentemente as boas intenções fracassam totalmente. E porque, mesmo tendo feito todo o esforço possível, o resultado raramente parece ter valido o esforço. Se a gente fizer uma análise radical das nossas boas ações, num geral, assim, a gente vai encontrar essa verdade, né? Não podes ganhar o teu caminho para o céu ou para Deus com os teus esforços ou com tuas boas intenções. Porque não é por aí. Porque a gente não compra uma coisa. A gente não compra o amor. A gente não barganha o amor. Opa. Deixa eu desligar meu celular aqui. A gente não barganha o amor, né? Não podes ganhar... não podes ganhar e jamais sentirás como se tivesse ganhado a designação de ser uma pessoa de um valor tal. Olha só que interessante. Não podes ganhar. Vou ler tudo, porque isso aqui é muito interessante. Assim, ó. Não podes ganhar o teu caminho para o céu ou para Deus com teus esforços ou com tuas boas intenções. Eu não posso ganhar dessa forma, eu não posso barganhar, eu não posso comprar o amor de ninguém. Não podes, nem mesmo merecer, né? Não podes ganhar e jamais sentirás como se tivesse ganhado a designação de ser uma pessoa de um valor tal que mereças, né? Eu não posso ganhar e não vou sentir como se eu tivesse ganhado a designação de ser uma pessoa de valor tal que mereça tudo o que Deus daria livremente. Essa que é a diferença. Então, abandona essa ideia, é isso que ele diz. Abandona essa ideia. Eu não posso barganhar, eu não posso comprar, eu não posso fazer nada para merecer uma coisa que já é minha. Ele já me ama. Né? É que eu tô nesse playground cheio de ilusões e não consigo ver isso. Eu nem conheço ele, eu nego Deus, eu nego receber esse amor de um Criador, eu não quero nem falar da ideia de um Criador, porque eu tô traumatizada com essa conversa do mundo, com essa conversa toda, com as coisas que eu vejo no mundo, eu tô completamente equivocada do conceito dele. Né? Por isso que eu falei lá no começo, abre espaço para olhar as peças de uma forma que você nunca tinha visto. Porque eu não vou, pela lógica, eu não vou encontrar ainda, né, as respostas. Eu vou ter que colocar todas as peças na mesa. Só que a minha pressa quer começar a montar as peças, aí não encaixa, não fecha, eu não vejo a imagem. Então eu tenho que simplesmente, durante esse livro, olhar todas as peças. Depois eu vou ver o que eu faço, porque a primeira coisa vai ser expandir um pouco esse espaço desses traumas todos que eu tenho com Deus, com a palavra Deus, com a conversa do mundo, com o que é real, o que não é, com o que é amor, o que não é. Eu vou ter que refazer todos esses conceitos de muitas maneiras, né? Adiante, senão eu fico discursando. Tu decidiste que sabes como realizar boas obras, mas que não sabes
como fazer o que Deus te pede. Olha que interessante, né? Essa é muito frequente, se a gente for radicalmente honesto, essas frases assim, ah, especialmente se tu tem um pouco de noção de Deus, tá? Se você não acredita em Deus, é um pouquinho mais trabalhoso, talvez, de entender, porque o racional nunca vai explicar tudo, né? Mas se tu tem um pouquinho de conceito de Deus, assim, essas frases elas são explicitadas de uma forma que a gente nunca tinha visto, né? Ou seja, né, tu decidistes que sabes como realizar boas obras. Então, eu sei o que é fazer o bem, eu sei o que é. A gente acha que sabe, né? Eu sei como ajudar as pessoas, eu sei. Eu sei o que é certo e o que é errado. Hipócritas, né? Muitas pessoas na rua fazem uma coisa, dentro de casa fazem outra, né? Mas que não sabes como fazer o que Deus te pede. Pensas, se Deus me pedisse para construir uma ponte, eu construiria uma ponte. E isso provavelmente é verdade. Entretanto, tu não te tornas a ponte. Tu te recusas a acreditar que o Cristo em ti, né, que vestir o sobrenome, as características, conquistar, né, essa presença toda em mim, provê a ponte que necessitas apenas atravessar para transpor a distância entre o céu e o inferno, entre o teu ser separado e a união com Deus, assim como todos os teus irmãos e irmãs. Preferes pensar que uma boa ação aqui, um pouco de caridade ali, é mais importante. Preferes abandonar a ti mesmo e ajudar os outros, sem entender que não podes ajudar a ninguém sem antes ajudar a ti mesmo. Esse livro vai mostrar isso claramente ao longo do livro. Olha só, né? Preferes abandonar a ti. Quantas vezes a gente faz isso se a gente for radicalmente honesto para olhar as nossas cenas, né? Preferes abandonar a ti mesmo e ajudar os outros sem entender que não podes ajudar ninguém sem antes ajudar a ti mesmo. Colocas os outros antes de ti, pois essa é a maneira que escolhes para abolir o ego e agradar a Deus. A gente não pode barganhar com Deus, mas a gente acha que pode, né? A gente acha... Eu tenho uma frase que uma cliente trouxe pra mim, que eu tenho usado agora. Tipo assim, a gente não pode... Não dá pra roubar. Não dá pra roubar com a verdade. Ou eu faço o processo, ou encontro a minha verdade, ou eu sei que não é a verdade. Né? Não tem como roubar. Eu não posso agradar a Deus. Eu já sou a obra dele. Né? Então eu faço coisas não porque eu quero fazer. Não porque são valores pra mim. Não é que não sejam valores pra mim. Mas eu faço pelo motivo, a intenção, ela é, se eu for radicalmente honesto, eu tô fazendo para ser bonzinho, eu tô fazendo para ser correto, eu tô fazendo para ser, sei lá, elevado. E não é. Eu tenho que fazer porque aquilo faz mais sentido pra mim, porque é aquilo que eu tô com vontade de fazer. Eu não sou obrigado, eu sou livre. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que daí a intenção é a partir da liberdade, a partir do transbordo. Eu não faço uma coisa forçada, né? Voltando. Isso não é colocas os outros antes de ti, pois essa é a maneira que escolhes para abolir o ego e agradar a Deus. Isso não é diferente da atitude de uma boa mãe que decide sacrificar-se pelos seus filhos, sem entender que seu sacrifício não é apenas desnecessário, mas também indesejável. Porque o sacrifício é sempre indesejável. Tuas boas intenções não agradam nem desagradam a Deus. Não faz diferença. Não é uma compra, não é barganha. Eu não estou juntando estoque.
Deus simplesmente espera que retornes ao céu. E retornar ao céu aqui, ele vai entrar com um outro conceito, né? É trazer o céu para a terra, trazer o céu para dentro, trazer a paz, viver na paz que excede o entendimento, entre outras coisas, né? Aceitar o amor. Tuas boas intenções não agradam nem desagradam a Deus. Deus simplesmente espera que retornes ao céu, que aceites o teu direito de nascença, que sejas quem tu és. Outra falha à realização está situada no outro extremo do espectro, com uma fixação no ser que parece gerar um interesse sem ponto final ou limite. O outro extremo, daí eu tô fixado em mim mesmo, né? No meu umbigo. Embora o perdão e a liberação da culpa sejam necessários, e embora o reconhecimento de dons e o que leva à alegria sejam imprescindíveis, embora o perdão e a liberação da culpa sejam necessários, e embora o reconhecimento de dons e o que leva à alegria sejam imprescindíveis, eles são o ponto central somente enquanto nos preparam para uma nova escolha. Isso aqui também é uma coisa interessante nesse livro. Ele vai, ao longo dele eu vou chegando a conclusões, 3 páginas depois eu tenho que abandonar aquilo ali e ir pra frente. Depois eu chego a nova conclusão. Então é isso. Daí 3 páginas depois ele leva a gente a sair daquele conceito e a ir mais adiante. É muito interessante isso, se vocês repararem na sequência da leitura. Um interesse prolongado em si mesmo pode ser tão prejudicial quanto o altruísmo daqueles que têm a intenção de realizar boas obras. Em vez de levar ao conhecimento de Deus, o interesse prolongado em si mesmo pode enraizar o ego ainda mais. É isso que ele está dizendo, né? Ou eu olho só para os outros, ou muito mais para os outros, ou eu olho muito mais para mim. E quando eu olho demais para mim, eu posso enraizar o ego ainda mais, porque a gente está falando em filho perfeito de Deus, em não sei o que, em amar a si mesmo, em ser a si mesmo, ser você mesmo. Haha, que aqui tem um monte de pegadinha, né? Então eu posso, ai. A gente tem que limpar um monte de coisa até achar a raiz, né? Eu posso sim, por isso que eu disse, é um trabalho de paciência. Eu não posso chegar a uma conclusão e abandonar o livro pela metade. Eu não posso? Claro que eu posso, né? Mas eu digo, se eu quero fazer esse trabalho de encontrar o real, eu tenho que ir mais fundo, né? Da mesma forma que eu acho, é uma teoria minha, né? Mas que eu acho que qualquer caminho, se eu mergulhar mais fundo, eu vou encontrar. Porque, de novo, né? É um caminho. Só que eu sempre paro em alguma distração. Eu paro em alguma regra que me tira a liberdade. Então, qualquer caminho que eu seguir em que eu pare em alguma regra que tire a minha liberdade, de novo, não é liberdade de fazer qualquer coisa. É liberdade, é não ser obrigado a fazer alguma coisa. Eu vou fazer aquilo porque eu escolho fazer aquilo, porque aquilo está brotando de dentro de mim, né? Eu ainda não cheguei na raiz. Eu tenho que ir mais adiante, né? Buscadores são apenas outra categoria, essa é ótima, né? Tapa na cara sempre. Buscadores são apenas outra categoria daqueles que, diante do precipício, agem como se tivessem atingido uma parede em vez de terem alcançado uma ponte. É precisamente o ponto onde tu parastes a que deves regressar. Aqueles que continuam a buscar podem ter abandonado os ensinamentos do curso ou de qualquer tradição religiosa ou espiritual apenas para acharem outros e mais outros. Acabei de falar, né? Vou até voltar e reler o parágrafo. É precisamente o ponto onde tu parastes que deves regressar. E esse caminho é individual, é muito interessante, é muito importante sempre colocar isso aqui. É o ponto onde tu parastes a que deves regressar.
Aqueles que continuam a buscar podem ter abandonado os ensinamentos do curso ou qualquer outra tradição religiosa ou espiritual apenas para acharem outros e mais outros e mais outros. Isso é muito comum. Às vezes a gente está seguindo uma linha e aí chega num lugar e não consegue ir para frente, não consegue ir na raiz daquilo. Então, mesmo esse livro aqui, que eu estou falando desde o começo, né, intuitivamente, eu tenho que continuar e continuar e continuar e continuar até encontrar realmente a raiz, né? Agora, para aqueles, né, que é o que ele fala, para aqueles decididos a buscar, porque é isso que ele fala dos buscadores, né, que é a pegadinha dos buscadores, né? Para aqueles decididos a buscar, sempre há algo mais a ser buscado. Só que aqueles que encontram devem parar para reconhecer o que encontraram e reconhecer que já não buscam mais. Porque a gente tem medo de encontrar, né? Por isso que eu disse que esse livro me fez encontrar. Porque eu sou uma buscadora. Esses tapas todos servem para mim, né? E não tô me xingando e não tô desvalorizando o trabalho que eu fiz a minha vida inteira. E continuo a fazer porque eu sou curiosa e gosto de estudar e coisa e tal. Mas mudou a perspectiva, né? Hoje eu parto sempre do princípio, desse princípio de já reconhecer o que eu tenho, né? De já reconhecer um caminho. Eu só estou me aprofundando, eu só estou alargando, eu só estou fazendo outras coisas, né? Mas eu já não sou mais obrigada como eu era antigamente. Hoje eu faço porque isso me dá prazer. Isso eu faço porque gosto, isso eu faço porque eu sou curiosa, porque eu gosto do ser humano, eu gosto de comportamento. É muito diferente, é muito diferente. Eu começo agora a partir desse outro lugar, né? O curso fala da paciência que é infinita. Deus é paciente, mas o mundo não é. Deus é paciente porque vê a ti mesmo apenas como tu és. A paciência infinita, eu tenho uma frase que eu gosto, eu não sei onde que eu escutei, não é minha, né? Mas eu escutei e uso ela sempre, que a vida é uma paciente professora de matemática. Isso espero que você não seja como eu, que não seja tão fã de matemática, né? Se você for uma matemática, você vai ter que usar outra metáfora. Mas a vida é uma paciente professora de matemática. Não interessa quanto você sabe de geografia, de português, de inglês, de história. Enquanto você não aprender as lições de matemática, ela vai continuar te dando lições de matemática. Tipo, não tem pressa. Por isso que ele diz lá no começo que o curso é obrigatório, né? O desejo do Criador é que você encontre essa paz, né? Mesmo aqui nesse playground que a gente resolveu vir. Há possibilidades de encontrar essa paz, então não tem pressa. A hora que você quiser encontrar, você mergulha e vai, né? Deus é paciente, mas o mundo não é mesmo, né? Deus é paciente porque vê a ti mesmo apenas como tu és. O Cristo em ti também é quieto e sempre está presente. Isso também é legal. Ele não interfere, né? Ele só está aqui presente. Entretanto, o enfraquecimento que foi provocado no ego em razão de qualquer aprendizado que tenhas feito, olha que interessante. Qualquer enfraquecimento que eu provoque no ego, a partir de qualquer lugar, eu já posso usar os ensinamentos desse curso, né? E tu só tá lendo ou ouvindo esses áudios comigo por causa disso, porque tem um espacinho aqui, tem uma coisa que suspeita que a conversa do mundo não tá te fazendo feliz, né? Em razão de qualquer aprendizado que tenhas feito, deixou espaço para força. Uma força que entra como se através de um pequeno furo feito na armadura do teu ego. Uma força que cresce e que se impacienta diante dos atrasos. Não é o teu ego que fica impaciente por mudanças, pois o teu ego tem muito interesse em que as coisas permaneçam iguais. Ao contrário, é um espírito de compaixão que se revira diante da falta de sentido da dor e do sofrimento. Não é verdade? Vou ler de novo. Ao contrário,
não é o teu ego não é o teu ego que fica impaciente por mudanças, pois o teu ego tem muito interesse em que as coisas permaneçam iguais. Ao contrário, é um espírito de compaixão que se revira diante da falta de sentido da dor e do sofrimento. Um espírito que busca saber o que fazer. Um espírito que não acredita nas respostas que lhe foram dadas. A maneira de superar o dualismo, que ameaça mesmo o mais astuto dos aprendizes, é através do Cristo em ti. Através daquele que sabe o que é. Daquele que sabe o que é ser um filho de Deus. E sabe também caminhar sobre a terra como um filho de Deus. Esse é o Cristo, né, em nós. É viver esse ser que eu sou, né, com essa consciência livre aqui na terra. Né? Esse não é aquele que te auxilia, assim como o Espírito Santo, né, que no curso... No livro Um Curso em Milagres, ele fala muito no Espírito Santo. Não é a mesma coisa, né? Mas é, sim, a tua identidade. O Cristo é a nossa identidade, né? A identidade do Filho de Deus, do Filho Santo de Deus, do Filho Inocente de Deus, da criança de Deus, os termos que ele usa. Embora o Espírito Santo tenha sido apropriadamente invocado para mudar a tua percepção e distinguir o falso do verdadeiro, ele está se referindo ao livro Um Curso em Milagres, que ele realmente faz isso, né? É uma mudança de perspectiva. A gente muda a forma de pensar quando a gente faz os exercícios do livro ou lê o livro, né? A gente vai mudando a nossa forma de pensar. E, de novo, vou repetir. A gente consegue essa mesma informação em outros lugares, até na ciência. Como eu estou lendo esse livro, eu estou citando esse livro. Né? Eu poderia citar outras coisas, mas não é o caso aqui. Tive um probleminha na gravação. Vou retomar aqui o parágrafo. Embora o Espírito Santo tenha sido apropriadamente invocado para mudar a tua percepção e distinguir o falso do verdadeiro, o que é apropriado agora, neste tempo de identificação do teu ser invisível, é o teu reconhecimento do Cristo em ti. Falemos por um momento da família de Deus em termos da família do homem, ou, em resumo, em termos que reconhecerás. Na família do homem existem muitas famílias, mas todas são chamadas de uma família, a família do homem. É chamada de uma espécie, a espécie humana. Dentro dessa família do homem existem famílias individuais, e entre elas aquela que chamas de tua família. Uma família tem muitos membros, mas é chamada de uma família. Todos os seus membros descendem dos mesmos ancestrais, da mesma linha de sangue. Dentro da linha de sangue estão os genes, que carregam traços e predisposições particulares. Uma criança de uma família pode se parecer com a criança de um parente distante, ou com um parente que viveu e morreu há muitos anos. Não vês nada de estranho nisso, ou fora de lugar nisso. Essa é a natureza da família, tal como tu compreendes família. E além da natureza física das famílias, das linhas de sangue e dos ancestrais, o que a mantém unida como um é o amor. A família é, de fato, o único lugar onde o amor incondicional é visto como aceitável. Assim, não importa quão boa uma criança é percebida ou quão má uma outra criança é percebida, o amor dos pais pela criança é o mesmo. A gente está falando de amor e não de gostar, né? Amor sem condições, do amar. Um filho ou filha não faz por merecer o amor que lhe é dado. E isso também é visto como aceitável e até mesmo como certo. Obviamente, a natureza de Deus é diferente da natureza do homem.
Deus não tem forma física e não produz descendência física. Entretanto, Deus tem um filho, uma criança, uma descendência, que deve existir em alguma forma semelhante ao Pai. Dentro da história da raça humana, há uma história sobre a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu, se tornou homem, morreu e ressuscitou, para continuar vivendo em alguma forma diferente da forma de um homem. Aqueles que acreditam na história aceitaram que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer, enquanto caminhou sobre a terra e depois que morreu e ressuscitou. Seja essa a tua crença ou não, ela se aproxima da verdade de uma maneira que podes compreender. Jesus é simplesmente a vida exemplar, a vida que demonstrou o que significa ser o Filho de Deus. Olha que lindo, eu vou até repetir. Seja essa a tua crença ou não, ela aproxima da verdade de uma maneira que podes compreender. Jesus é simplesmente a vida exemplar, a vida que demonstrou o que significa ser um filho de Deus aqui na Terra. Assim como existe uma parte de ti que acredita que tu não és digno e que foras feito para sofrer e lutar, existe outra parte de ti que sabe que isso não é verdade. Aqui a gente tinha que respirar nessa frase, porque é essa parte que faz a gente buscar, é essa parte que eu tô falando desde o começo, que é a parte que sabe que isso não é verdade, que sabe que não pode ser assim, que sabe que eu não sou burra, que sabe que tem outra forma de viver, que sabe que muitas coisas desse mundo é ilusão, né? E que sabe que tem um jeito. Eu vou repetir o parágrafo porque eu acho que vale. Assim, vou repetir desde essa parte mais para trás que eu acho que é importante. Seja essa a tua... Aqueles que acreditam na história aceitaram que Jesus era o Filho de Deus antes de nascer, enquanto caminhou na terra e depois que morreu e ressuscitou. Seja essa a tua crença ou não, ela se aproxima da verdade de uma maneira que você pode compreender. É só uma metáfora para trazer entendimento. Jesus é simplesmente a vida exemplar, a vida que demonstrou o que significa ser o Filho de Deus. Assim como existe uma parte de ti que acredita que tu não és digno e que foras feito para sofrer e lutar, existe outra parte de ti que sabe que isso não é verdade. Olha o pedido agora. Recorre à memória e lembrarás que sabes. Recorre à memória e lembrarás que sabes, desde a mais tenra idade, que a vida não é o que está destinado a ser, que tu não és o que está destinado a ser aqui nesse mundo, né? A parte de ti que se enfurece diante da injustiça, da dor e do horror, o faz de um lugar que não aceita e nunca aceitará que as coisas são o que são destinadas a ser, tanto para ti como para aqueles que caminham sobre esse mundo contigo. Não é lindo esse parágrafo? Assim como uma parte de ti que acreditas que tu não és digno e que foras feito para sofrer e lutar, existe outra parte de ti que sabe que isso não é verdade. Recorre à memória e lembrarás que sabes, desde a mais tenra idade, que a vida não é o que está destinada a ser, que tu não és o que está destinado a ser. A parte de ti que se enfurece diante da injustiça, da dor e do horror, o faz de um lugar que não aceita e nunca aceitará que as coisas são
que são destinadas a ser, tanto para ti como para aqueles que caminham sobre esse mundo contigo. Entretanto, tua história, na qual tanto acreditas, te dirá que o mundo sempre foi assim e que você não pode escapar dele. Olha só, né? Entretanto, a tua história, na qual tanto acreditas, porque a gente acredita, te dirá que o mundo sempre foi assim e que não podes escapar dele. Em tal mundo, a questão não deveria ser porque tantos tiram a própria vida, mas porque tão poucos o fazem. É uma crueldade essa frase, mas quando a gente vê esse mundo do jeito que ele tá realmente, né? Tipo assim, a gente fica pensando, nossa, como tem que fazer força para estar aqui, o quanto a gente tem que se esforçar, se esforçar, se esforçar. E é isso que esse livro vem abrir espaço para quebrar, né? Adiante. Existem muitas formas de dor e de horror, desde doenças físicas, a tortura ou a perda do amor. E no meio desses muitos acontecimentos amedrontadores está a vida igualmente angustiante dos que não têm propósito, para quem as horas parecem não ter fim no trabalho, que é o custo da sua sobrevivência aqui. Mesmo aqueles que estudaram muito e aprenderam bem as lições do curso, deixam seu aprendizado e ensinamentos de lado e sem uso enquanto ganham a vida, até que a poeira que se acumulou sobre o curso obscureça sua visão. Este é o custo de regressar quando o céu poderia ser alcançado. O custo de continuar acreditando somente nas leis do mundo que governam a sobrevivência do corpo. Esse é o caminho daqueles que sabem que não é assim que as coisas deveriam ser e então duvidam do seu conhecimento. Eu vou voltar e ler de novo. Porque eu acho que isso aqui é muito importante a gente ler com calma, a gente deixar entrar. Faça uma respiração, isso eu esqueci de dizer, mas muitas vezes eu tava lendo e tipo assim, a minha respiração toda parava, né? Eu tinha que parar e respirar, voltar pro corpo pra lidar com essas frases todas, né? Eu vou ler de novo esse parágrafo, porque ele é um pouco comprido, mas eu acho que vale pra gente receber esse lugar que a gente está construindo fazendo isso, né? Através de todos os nossos processos de autoconhecimento, através desse desejo que eu estou falando nossos, porque se você está lendo isso aqui, se você está ouvindo isso aqui, você está nessa vibe, de uma forma ou de outra, mais avançado ou menos avançado, mais entusiasmado, menos entusiasmado, com mais conquistas ou com menos conquistas. Mas essa voz também é você, né? Com certeza sou eu, né? Com certeza sou eu. Falei já num áudio anterior, tipo assim, eu não teria outra escolha. Eu teria que encontrar esse lugar, porque essa voz era muito forte em mim. Eu levei muito tempo me batendo, procurando em caminhos, acreditando na conversa do mundo, depois continuando a pesquisar, até que eu encontro um conjunto de informações e uma maturidade também, né? Porque eu fui juntando bagagem para que a minha inteligência funcionasse com mais recursos, né? Fui incluindo conhecimentos nela para expandir meu raciocínio, meu racional, porque eu sou uma pessoa muito racional, e até encontrar esse lugar, né? Então, eu fiquei aqui enrolando para você respirar, relaxar, e vamos mais uma vez para esse parágrafo. Jesus é simplesmente a vida exemplar, a vida que demonstrou o que significa ser o Filho de Deus. Assim como existe uma parte de ti que acredita que tu não és digno e que foste feito para sofrer e lutar,
existe outra parte de ti que sabe que isso não é verdade. Recorre à memória e lembrarás que sabes, desde a mais tenra idade, que a vida não é o que está destinada a ser, que tu não és o que está destinado a ser. A parte de ti que se enfurece diante da injustiça e da dor e do horror, a parte de ti que se enfurece diante da injustiça, da dor e do horror, o faz de um lugar que não aceita e nunca aceitará que as coisas são o que são destinadas a ser, tanto para ti como para aqueles que caminham sobre esse mundo. Entretanto, a tua história, na qual tanto acreditas, te dirá que o mundo sempre foi assim e que não podes escapar dele. Em tal mundo, a questão não deveria ser por que tantos tiram a própria vida, mas porque tão poucos o fazem. Existem muitas formas de dor e de horror, desde doenças físicas, a tortura ou a perda do amor. E no meio desses muitos acontecimentos amedrontadores está a vida igualmente angustiante dos que não têm propósito, para quem as horas parecem não ter fim no trabalho, que é o custo da sua sobrevivência aqui. Mesmo aqueles que estudaram muito e aprenderam bem as lições do curso, deixam o seu aprendizado e ensinamentos de lado e sem uso enquanto ganham a vida, até que a poeira que se acumulou sobre o curso obscureça de sua visão. Esse é o custo do regressar quando o céu poderia ser alcançado. O custo de continuar acreditando nas leis do mundo, continuar acreditando somente nas leis do mundo que governam a sobrevivência do corpo. Esse é o caminho daqueles que sabem que não é assim que as coisas deveriam ser e que então duvidam desse conhecimento. Duvidam do que sabem, né? Clamam que sempre tem sido assim. Lamentam-se por ver apenas um mundo real, enquanto o céu espera apenas um pouco além da sua disposição para prosseguir. Tu és a criação semelhante ao teu pai, e a família do homem é semelhante à família de Deus. Assim como as crianças crescem em teu mundo real, ele coloca o mundo real entre aspas, né? E deixam as suas famílias. Eu vou ler de novo. Tu és a criação semelhante ao teu pai, e a família do homem é semelhante à família de Deus. Assim como as crianças em teu mundo real crescem e deixam as suas famílias, se separam de suas famílias para começar as suas próprias vidas, assim também fizeste como parte da família de Deus. Na família humana, a separação e a independência que vem com a idade são vistas como a maneira que as coisas deveriam ser. E, entretanto, retornar à família de origem também é visto como natural. Os filhos se vão por um tempo, ansiosos por estabelecer sua independência, apenas para retornar depois. O retorno é um símbolo de maturidade, aceitação e, frequentemente, de perdão. O que significa acreditar em Deus? Reconheces que não podes conhecer a Deus da mesma maneira. Reconheces que não podes conhecer a Deus da mesma maneira como conheces um outro ser humano. Mas ainda assim, segues em busca desse tipo de conhecimento. Mesmo com outro ser humano, saber o que ele representa, qual é a sua verdade, a que regras obedece, como pensa e como o que pensa se alinha com o que faz, é a essência de conhecê-lo. Deus te deu o verbo para conhecê-lo através dele. Deus te deu o verbo feito carne como um exemplo segundo o qual viver.
o exemplo de Deus vivente. O que mais é necessário? Buscar a forma quando já tens o conteúdo. Buscar a forma quando já tens o conteúdo, isso faz algum sentido? Eu vou parar por aqui. Eu vou ler de novo esse parágrafo Não, eu vou deixar para ler na próxima rodada. Eu vou parar por aqui porque eu acho que a gente precisa dar uma respirada aqui. Aqui tem uma informação importante, né? Esse parágrafo da família, né? Acho que até vou ler de novo sim, depois nem que eu tenha que ler de novo amanhã. Mas eu acho que é importante, né? Lamentam-se por haver apenas um mundo real, enquanto o céu espera apenas um pouco além da sua disposição para prosseguir. Tu és a criação semelhante ao teu pai, e a família do homem é semelhante à família de Deus. Assim como as crianças crescem em teu mundo real e deixam as suas famílias, se separam de suas famílias para começarem suas próprias vidas, assim também fizeste como parte da família de Deus. Na família humana, a separação e a independência que vem com a idade são vistas como a maneira como as coisas deveriam ser. E, entretanto, retornar à família de origem também é visto como natural. Os filhos se vão por um tempo, ansiosos por estabelecer sua independência, apenas para retornar depois. O retorno é um símbolo de maturidade, aceitação e, frequentemente, de perdão. O que significa acreditar em Deus? Reconheces que não podes conhecer a Deus da mesma maneira como conheces um outro ser humano, mas ainda assim segues em busca desse tipo de conhecimento. Aqui tem uma dica sobre como conhecer um ser humano, né? Nesse próximo parágrafo. Mesmo com outro ser humano, saber o que ele representa, saber qual é a sua verdade, saber a que regras obedece, saber como pensa e saber como o que pensa se alinha ao que ele faz, isso é o mínimo, né? É a essência de conhecer um ser humano. Vou parar por aqui, então. Amanhã a gente continua. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês também, como tem sido para mim recapitular essas informações. E um grande beijo.